desse assunto aqui. Hoje, de repente, de uma forma diferente, mas o assunto é o mesmo. Não é novidade para ninguém, certo? Não vou trazer nenhuma novidade, porque a igreja é bem ensinada. Eu tenho certeza que nós vamos tirar algum proveito. Vamos ler esse versículo, por gentileza. 1, 2, 3 e já. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram teus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pelo texto e pela tua palavra disponível a nós. Agora, que ela tenha livre curso no nosso meio, nos nossos lábios, outra vez, em nome de Jesus. Amém. Pergunta para o seu irmão: sabe jejuar? Sabe jejuar? Amém? Sabe jejuar? Um jejum obrigado, né? Não tem o que comer em casa, né? Não, mas é verdade. Agora, o que é jejum? O que é jejum? Tem uma tradição no Brasil, né? Que jejum é uma abstenção de alimento. Você não come alimento por um determinado período. Não é isso? Jejum, quando a gente pergunta para as pessoas, é isso. O que é jejum? Você sabe? É eu ficar sem comer de tanto a tanto, né? E ele é comum. Por exemplo, até o médico pede às vezes para você fazer jejum. Quando você vai fazer o exame, quando vai fazer exame de sangue, você esquece de tomar café, nem precisa ir, porque vai alterar o sangue. Aí você deve sair jejum de 8 horas. Olha que interessante. Até o médico pede para você fazer jejum. Então ele é algo comum. Algo comum no nosso meio. Porém a Bíblia fala, não nessa linguagem que eu vou falar, mas dá alguns versículos. Escuta. É uma das melhores armas que o crente tem disponível a favor da sua vida, o jejum. Uma das melhores armas. Você quer ver uma coisa? Tenta passar, e a gente vê isso aqui, quando a gente bota a primeira semana de oração, 1 hora de joelho, parece que é uma eternidade, mas o jejum, aí agora eu vou chamar, ele é uma oração sem palavras, uma oração silenciosa, como diz o sábio Erivaldo. Oração silenciosa, uma oração sem palavra. E eu, para mim, gosto de orar no monte, mas para mim a melhor arma espiritual é o jejum. Particularmente. Porque ninguém precisa saber, ninguém sabe que você está em jejum. Você não precisa mudar o seu dia a dia, não precisa mudar seu costume, não precisa sair do seu local de trabalho, não precisa sair de dentro da sua sala de aula, de dentro da faculdade, de dentro da sua casa, do meio que você convive. É a melhor arma do tem. Amém. Eu vou para o monte, aí vai o Nubim com a gente, o pessoal sapente foi para o monte, vamos orar, primeira semana do mês, na madrugada na igreja, a igreja está escancarada, a luz acesa, todo mundo vê. Agora o jejum, ninguém precisa saber. E a Bíblia fala, sabe, Erivaldo, que se souber, pode entregar o teu jejum, porque já não tem mais valor, você já recebeu o seu galardão. Por isso esse versículo: e quando jejuardes, não mostreis contristado, como os hipócritas. Os fariseus amavam jejuar e ficar nas esquinas das ruas, semblante caído, ombro caído, parecia que estava morrendo. O que está acontecendo? Estou em jejum. É o que esse
e horrorosos, para que os homens pareciam que estavam sofrendo, que estavam em jejum. Em verdade, já recebeu o seu galardão. Está vendo? Então, isso não se deve fazer. Toca a sua vida normal. O versículo seguinte manda lavar o rosto. Lava o rosto. Está jejuando? Toda hora vai no banheiro. Pega o sabão, esfrega. Tiver um bombril, passa bombril também. Para você ficar mais bonito e não parecer que está jejuando. Amém. Não, isso aí mesmo. Amém? Amém. Escutem, o jejum deve fazer parte da vida cristã. Só estamos na introdução. Para que serve o jejum, pastor? Para que eu devo fazer? Muitos motivos. Muitos motivos por que você deve jejuar. Motivos pessoais. Motivos pessoais. Eu posso fazer um jejum pela minha vida? Pode, deve fazer. Motivo coletivo. Vamos jejuar, igreja. Todos vamos prestar um jejum a Deus para que o Senhor comece a batizar no Espírito Santo aqui. Um propósito coletivo, um objetivo coletivo. Você quer ver uma coisa? Financeiro. Senhor, minha vida financeira não está caminhando bem. Eu vou oferecer a Ti um jejum para que o Senhor me ajude a controlar minhas finanças, me dá sabedoria para administrar meu salário. Você quer ver um outro? Sentimental. Eu estou apaixonada por ela, pastor, mas ela nem olha para mim. Cai no jejum, meu filho, para Deus tocar o coração dela de volta. É motivo de você, vida sentimental, meu irmão. Casamento não está bem, vai no jejum. Hein, minha senhora? Hein, meu senhor? Está ouvindo? Vai no jejum, que Deus resolve. Deus resolve, irmãos. Agora, eu preciso falar, toma cuidado. Por que, pastor, toma cuidado? Tem uns que entram em embate com Deus. Aí eu vou te citar o meu exemplo. Por isso que eu estou dando essa recomendação para tomar cuidado. Quando o meu pastor na época falou assim: olha, Deus me mandou ordenar você ao ministério pastoral. Eu falei: pronto, perdeu o juízo. Eu posso falar que ele já está na glória. Pronto, agora esse homem está bem, né? Perdeu o juízo. Eu falei: eu não aceito. Não aceito. Aí era para a consagração acontecer no mês de julho. E tinha um monte de evangelista, presbítero, esperando. Aí o pastor foi à igreja lotada um dia e falou assim: ninguém será ordenado ao ministério pastoral enquanto líder da mocidade, o presbítero Joel Pessada, der a resposta dele. Para que ele falou aqui? Sai da nossa frente, se você não quer, não é. Ô, pastor, desculpa. Sai da nossa frente. Foi do outro lado, irmão. Sai da nossa frente. Se você não quer, sai fora. Eu estou acostumado a brincar com ele. Gatinho. Doeu, pastor? E eu falava: não estou na frente de você, não. Vai lá e fala com o pastor. É ele que dá a decisão, não sou eu. Aí um dia, não rolou legal, eu estava num banco, dentro do quartel, entra uma irmã, não podia entrar mulher dentro do quartel, naquela época só tinha homem, muito medo dentro do banco, ela entra dentro do banco, atrás de mim estava um pastor chamado Simões, da igreja, naquela época estava começando as comunidades evangélicas, 1999, as comunidades evangélicas de Icaraí. Aí ela botou a mão por cima do Simões, botou a mão na minha cabeça e falou: olha só, se você não atender ao meu chamado, você vai conhecer o peso da minha mão. Isso já era no mês de outubro. E era para ter acontecido em julho. O Senhor falou que ia tirar a presença dele de mim. Eu falei: eu quero ver se tira. Eu vou para um monte, eu sei aprender. Ia para o monte, plantava bananeira, fazia jejum, brigava com Deus, não sentia nada. Embate com Deus. Por quê? Porque eu que tinha que tomar uma posição.
E tem alguns que entram em embate com Deus. Como? Jejua pedindo, o Senhor não dá. Jejua, enquanto Deus não me der, eu não paro de jejuar. Você está brigando com Deus, você não entendeu a resposta dele. Foi não. Pastor, tem um limite? Umas 2 ou 3 vezes você jejua e pede o Senhor. E aguarda, se não te dá, não entra em embate com Deus. Aleluia. Vocês entenderam? Um jovenzinho, hoje ele está na Irlanda. O ano passado ele chegou perto e falou: pastor, eu quero ir para a Irlanda. Tá bom, meu filho, ora o Senhor. Vamos fazer uma prova? Vamos. Qual é a prova que você quer fazer? Eu vou fazer. Se os carros e a moto, se o carro e a moto for vendido em 60 dias, é porque Deus abriu as portas para mim. Nós estávamos anunciando o carro até dezembro, ele falou isso comigo em junho. Deus não abriu a porta, Deus disse para ele: não. Eu falei: acalma o teu coração, esquece o sonho, amém? Quando virou o ano, agora no mês de março, pastor, eu estou com vontade de orar e pedir o Senhor novamente. Ele pode ter dito não para aquela época. Vamos para a mesma prova. Se não vender a moto e o carro rápido, anuncia. Deus abriu a porta. Não era naquele ano, era nesse ano. Colocamos a moto e o carro à venda. Em 12 dias os dois foi vendido à vista. Amém. E aí? Onde ele está hoje? Vocês conhecem o Rafinho, o Rafael. Está lá bonito, feliz, alegre, abençoado. Então não entre em embate com Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora, e eu vou falar um negócio. Eu costumo falar: o monte é uma resposta de Deus online. É resposta do inimigo também online. Se você subir no monte querendo ajeitar a sua vida, o inimigo vai te pegar. Monte não é lugar para consertar a vida. Monte é lugar para consagrar a vida. A resposta de Deus é online. Mas ela é muito mais online no jejum. Toma cuidado. Muito mais online no jejum. A resposta de Deus no jejum, essa é online. Essa é online. Amém. E qual é a maneira correta, pastor, de se fazer um jejum? É disso que eu quero falar. Vamos ver o que a Bíblia fala. Amém? Até agora eu falei de mim mesmo, a nossa experiência, rimos, brincando. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia fala sobre 3 tipos de jejum. Abra a sua Bíblia, eu vou começar com o mais tranquilo, depois nós vamos para frente. Deixa eu comentar algumas coisas aqui antes. Amém? Se você nunca jejuou, não faça sacrifício de touro. Deus não vai receber. Você não pode chegar e falar assim: o pastor ensinou ontem, amanhã eu vou jejuar até meio-dia. Faz isso não. Sacrifício de touro é a Bíblia que ele chama. Primeiro você precisa habituar o seu organismo ao jejum. Habituar o seu organismo. Pastor, me dá um exemplo. Agora, como é que eu habituo o meu organismo ao jejum? Bom, primeiro, aqui eu estou ensinando. Todo jejum deve iniciar 0 hora, meia-noite. Amém? Meia-noite. Vamos lá. Você vai habituar o seu organismo. Não está acostumado a jejuar. Você toma café às 8. Preste atenção. Primeiro dia, passa o seu café para as 9. Segundo dia, 9h30. Terceiro dia, 10 horas. Isso é habituar o seu corpo a praticar o jejum. Você está entendendo? Isso pode levar um tempinho. Você pode fazer hoje, amanhã, passando o seu café para as 9. Daqui 2 dias você passa ele para 9h30. Daqui 4 dias você passa ele para as 10. Amém, irmão? Você tem que habituar o seu corpo. Pastor, mas aí Deus não vai receber só 1 hora? Olha aqui, dentro da minha cara agora, dentro da minha lata agora, olha aqui. Vou falar algo e nunca mais esqueça. O mais importante no jejum não é o tempo de duração dele. Acabei com a sua vida. Amém. O mais importante no jejum é o propósito. Propósito. Olha para mim, me prova biblicamente, pastor. Olha para mim. Lembra da oferta de Caim? Lembra da oferta de Abel? Vocês lembram, sim ou não? Amém. Abel trouxe oferta? Trouxe ou não? Caim trouxe oferta? Sim ou não? Sim. Vamos, irmão, não sabe não? Me ajuda aí.
Então por que Deus recebeu só de Abel e não recebeu a de Caim? O propósito, a intenção da oferta de Caim não era um coração sincero diante de Deus, era diferente da oferta de Abel. Aleluia. E Deus rejeita a de Caim. Você pode estar oferecendo jejum e Deus não está recebendo. Deus, aleluia. Quando é propósito? Que trem é esse, pastor? Quem sabe? Vamos lá. Para isso que nós voltamos a esse assunto. O mais importante do jejum é o propósito. Propósito. Sinceridade. Lealdade. Fidelidade naquilo que você está propondo diante de Deus. Vamos explicar. Não entendi nada, pastor, continua do mesmo jeito. Então tá bom. O jejum começa meia-noite. Todos eles, qualquer um que eu for citar aqui, ele tem horário para começar e horário para terminar. Mas antes de você iniciar o jejum, você vai para o joelho e você vai conversar com o papai sobre o que você vai jejuar. Isso é o propósito. E ele deve ser sincero. Qual é o propósito? Vou jejuar pela minha vida espiritual, irmã Érica. Pela minha vida espiritual. Uma medida de oração, não estou falando de jejum. Vou jejuar pela minha vida espiritual, para que o Senhor me dê unção. Quando eu ministro ceia, pode ver, toda ceia, dificilmente eu abro mão, sou eu que ministro. Vocês acreditam? Se vocês quiserem, fiquem tranquilos. Não faço o que eu faço, não faço sacrifício de dor. Eu habituei o meu organismo. Eu entrego o meu jejum quando eu chego em casa. Vocês entenderam? Que hora que acaba o culto da ceia? 9 horas da noite, amém? Agora vocês estão sabendo que o pastor, né? Vocês entenderam? Ninguém faz o que eu faço. Eu habituei o meu corpo. Vocês entenderam, sim ou não? Amém. Todas as vezes, por exemplo, ano passado fui pregar em Barra do Piraí, congresso de jovens. Depois do congresso que eu ministrei, e eu falei, eu não sou pregador, então eu sofro muito, por isso que eu não aceito convite. Pregador é Joseph. Agora eu não sou, eu não tenho dom de pastorear, de pregar não. Ministro, um esforço tremendo. O Joseph, se eu falar, Joseph, ministro, ele abre a Bíblia e ministra. Pastor, você vai pregar. Eu passo 2 dias antes sofrendo, preparando, orando. Jesus tem misericórdia. Não é desse jeito. Então, vocês já sabem. Agora não faz. Mas você começa orando. E orando no propósito, Senhor, eu vou jejuar hoje. O meu jejum, a minha consagração a Ti, é para que o Senhor me dê mais unção. A minha vida espiritual, eu quero melhorar diante do Senhor. Aleluia. Propósito, é aquilo que, o objetivo do seu jejum. Caim trouxe oferta, não tinha objetivo nenhum para Caim. Ele trouxe porque ele viu Abel trazer. Abel não. Eu vou dar ao meu Senhor o que Ele tem recompensado. Vocês têm que ver os comentaristas sobre isso. Amém, queridos? Amém. Então é bem claro. Dobre o teu joelho antes de começar. Seja qualquer um deles que nós vamos conversar aqui. Começa sempre meia-noite e tem hora para terminar. Então, pastor, mas eu vou ter que ficar acordado até meia-noite? Não. Você pode deitar 9 horas antes da meia-noite. 9 horas da noite. Mas o que você tem que fazer? Meia-noite ele vai começar, vai para o joelho. Amém? Aí olha só, pensou que o propósito é só isso? Não. Na hora de você entregar, você vai lá de novo, dobra o joelho, bota na empresa, no colégio, vai para dentro do banheiro e entrega o seu jejum. Não, já deu 10 horas, eu vou comer, vou tomar um café. Não é assim não, não valeu de nada. Então você ora para iniciar e ora para terminar. Esse é o famoso propósito. E o propósito é o objetivo do jejum. Quem entendeu, diga amém. Amém. O mais importante é o propósito. Por isso que eu disse, se você retardar o teu café 1 hora, Deus conhece o propósito. Deus conhece o teu coração. Ele recebe do mesmo jeito do pastor que foi depois da ceia. Olha que doideira. Verdade. Olha que interessante isso.
está entendendo? Ai, ai, ai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se não é acostumado, você vai acostumando o seu corpo. Os irmãos entenderam? Diga amém. Amém. Mais importante no jejum é o propósito. Hora para iniciar, hora para terminar. E outra coisa, ninguém tem que ficar sabendo. Se você chegar para a esposa e falar, estou de jejum. Então, pastor, como é que eu faço? Porque ela vai ficar insistindo. Vai almoçar? Não! Vai tomar café? Não! Você combina antes. Você combina antes. A esposa sabe, ó, ele vai pregar, não oferece nada. Os filhos sabem. Papai, vai almoçar com a gente não? O pai não está na mesa, sabe que está no propósito. Vocês entenderam isso não? Ninguém fica insistindo. Por quê? Olha, o dia que eu não estiver na mesa com vocês, que eu sou faminto, eu como 3 pão de manhã, eu não estou nem não, depois sai correndo no outro lado, amém? Eu almoço e é pratão do construtor, eu estou nem não, eu como mesmo. Tem 3 coisas que é muito bom na vida, irmão: comer, dormir e ser crente. É bom demais, é ou não é, irmão? Irmão, para mim os 3 melhores, isso aí pronto, acabou. Você tem o seu, fica com o seu, pronto. Então eu gosto de comer. Comer é muito bom, irmão. Quando fica, por isso que eu fico lá, vou lá, faço o meu check-up, que eu não quero ficar com esse negócio, não para comer doce, para comer açúcar. Por isso que eu como um pudim inteiro e não faço não. Eu já cansei de falar isso para você. Eu concordo. Irmã Vera me dá um pudim. No dia seguinte eu ligo, já acabei. Eu vou lhe contar. Amém. Glória a Deus. Amém? Certo? Amém. Mas não é muito bom comer, irmão? Fala a verdade. Eu concordo. Só que quando você, olha lá, ao cruzeiro profissional, só que quando adoece que não pode, que você sente falta. Amém. Jesus. Aleluia. Vamos lá. Então combina antes, para ninguém ficar sabendo, ninguém ficar te oferecendo. E repare uma coisa, anota aí o que o pastor vai falar que acontece. O dia que você resolve jejuar, até a manteiga cheira. O pão cheira, o pão nunca cheirou. O dia que você pode comer 3, a manteiga nunca cheirou, porque 3 não tem cheiro. E no dia que você resolve, a comida fica mais cheirosa, a manteiga cheira, o pão cheira, o café com leite cheira. Não sei que negócio é esse. E outra coisa, hein? Mas não vai dar nem para falar do jejum. Deus não recebe. Vou jejuar amanhã, vou jejuar até as 11, fica na cama até as 10. Para com isso, seu cara de pau. Vou te mandar um monte de peroba na sua cara. Que isso, irmão? Vigia. Aquele dia você tem que enfrentar tudo. Cheira manteiga, pode cheirar pão. Eu vou resistir, porque eu vou oferecer ao Senhor um sacrifício. Aleluia. Lembra de Davi quando ele ganha o terreno? Você lembra? O negócio de graça veio na mão dele e falou assim: olha só, aqui não, xará. Eu não vou prestar algo ao meu Deus que não me custou alguma coisa. Amém ou não amém? Então, é o nosso corpo em sacrifício vivo. Aleluia. Então, o trem tem que cheirar, meu irmão. Passa até aquela fumacinha na nariz da gente. Que negócio cheirando. E você resiste, tá? Jesus repreende. Amém, queridos? Amém. Não adianta. Levanta na mesma hora, vai trabalhar na mesma hora. Dá seu jeito, meu irmão. É apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. É o jejum. É o jejum. Aleluia. Mas depois vocês começam a observar se a manteiga cheira no dia que ele está jejuando. Começa a observar. Aí a Bíblia fala de 3 jejuns. Sangue do Cordeiro, irmão. Não está certo, não. Não vai dar tempo, mas amém. A Bíblia fala do jejum parcial. Vamos começar com esse. Esse é muito simples. Daniel capítulo 10, versículo 3. Bem rápido. Eu vou falando enquanto ele joga na tela. Daniel capítulo 10, versículo 3. Foi o jejum daqueles príncipes que foram levados cativos para dentro, né, da Babilônia. Está certo? Está na tela. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho,
vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Acha o versículo que eles comeram legumes aí para mim, por favor. Legumes. Ó, jejum parcial. Existe o jejum parcial? Aí lê na Bíblia. Daniel e seus amigos se absteve dos manjares do rei. Se absteve. Alimento desejável eu não comi. Alimento desejável para o rei: picanha, contra filé. É verdade ou não é? Fala coisa boa aí, doutor Elias. Filé mignon. Você acha que o rei vai comer costela? Salmão. Tudo que era oferecido ao rei estava disponível para aqueles que estavam treinando para servir o rei. Daniel e seus amigos falou: isso aqui não, isso aqui é consagrado a deuses estranhos, aqui eu não quero, não comer. Um do versículo Aí. 12, Daniel 1 do 12 em diante. Ah lá, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do rei. Ah lá, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos alimente com legumes a comer e água a beber, batata, tomate, cenoura. Irmão, você tem coragem de trocar isso por caviar, filé mignon, contra filé, picanha? Amém. Então escuta, a Bíblia fala sobre o jejum parcial. Eu vou citar para os irmãos, não estou falando mal dos nossos irmãos católicos, mas depois do carnaval eles entram na quaresma e eles praticam esse jejum, o jejum parcial. Como assim? Eles se abstêm de alguma coisa, da carne vermelha, uns se abstêm da cerveja que eles tomam. Então é um jejum que Deus aceita. Então você vai se abster de algo que você ama muito. Está chegando a Páscoa, né? Eu quero ver quem tem coragem de fazer jejum de chocolate. Amém, meu Cássio? Não dá nem glória a Deus. Ah, falou que salivou até a boca. Está vendo? Não é interessante isso ou não? Então você pode praticar esse jejum. Você quer ver uma coisa? Ali a Sofia olhando para mim. Não vai usar o zap amanhã, que a Sofia falou. Olha o jejum do zap. Ih, ela acabou de gritar: chuta que laço, pastor. Não, Sofia, não pode esmorecer, Sofia. Aleluia. Seria se abster das redes sociais um dia. Quem tem coragem? E nos nossos dias hoje, a gente esquece a carteira, mas não esquece o miserável do celular. É verdade ou não é, irmão? Você pode fazer um jejum de celular, você pode fazer um jejum de internet, você pode fazer um jejum de Insta, você pode fazer um jejum de Face. Acabei. Para que eu vim no culto hoje, pastor? E Deus não fala com quem não está presente, viu? Amém, irmão? Só fala com quem está aqui, cara. Dá glória a Deus igual a ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Jejum. Aleluia. Jejum parcial, irmãos. Você vai se abster de alguma coisa que você ama muito. Olha aqui para mim. Deus ama esse jejum. Por quê? Você pode, né? O outro também é sacrificoso. Vou explicar. Mas este, querido, você está tirando aquilo que você não fica sem. Pastor, eu conheço uma pessoa, não vou dar nome, e ela ficou 21 dias sem tomar um café. E ela tinha que fazer, ela estava no propósito, porque ela tinha um estabelecimento, ela tinha que entregar aquele estabelecimento, só que ela não podia fazer quebra de contrato. E no 28º dia, o dono falou assim: vamos quebrar o contrato, você não vai pagar mais dele. Quem dá glória a Deus aí? Olha aí, ó. Só porque não tomou café, o propósito, Deus não viu ela. Amém? Entenderam o jejum parcial, sim ou não? Mostrei na Bíblia. Agora vamos a um outro. Jejum normal. Parece que é o que nós praticamos. A palavra é normal, vou usar essa palavra porque ela está no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Por isso que eu vou usar. Lá em Mateus capítulo 19. Quem tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal, lá nos comentários está jejum normal. Mateus capítulo 4, versículo 2. Lucas 4, 2.
Mateus 4:2. Lucas 4:2 também. Jesus e Dência, né? Mateus 4:2. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Agora calma. Esse é o jejum de Jesus, amém, Ivaldo? Agora eu quero que coloque Mateus capítulo 4, vá até o versículo 11, para eu explicar. Mateus capítulo 4, versículo 11. Qual o versículo 11? Qual o versículo 11? Vai, isto, para. 1, 2, 3 e já. Então o diabo a deixar, e eis que chegaram os anjos. O diabo tentava Jesus quando ele está jejuando no deserto 40 dias e 40 noites. Lembra do pináculo? Você não é Deus? Manda os seus anjos, pula daqui, manda os seus anjos pegar no braço. Você não é Deus? Você não está com fome? Você não está em jejum? Manda essas pedras se transformar em pão. É isso ou não é? Ele está nos 40 dias de jejum. Olha o detalhe: o diabo se afastou dele, os anjos se aproximaram e o serviram. Olha para mim, para tudo agora, deixe sua Bíblia e olha para cá, senão você não vai entender. Jesus fez qual jejum? E quando ele está fazendo esse jejum, olha para cá, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Quando ele jejua, ele está no seu estado de 100% homem. E a medicina diz que não é possível ao homem jejuar essa quantidade de dia. E como ele está no seu estado humano, porque o Senhor o coloca ali no deserto, porque ele necessitava ser tentado pelo diabo, porque ele era o Filho de Deus, para dar testemunho para nós e suportar todas as perseguições. Ele precisava passar por aquilo. Por isso que ele está na sua natureza humana. E na natureza humana era impossível 40 dias e 40 noites. Por isso que eu mostrei o versículo 11. O diabo deixa de tentar ele, se afasta dele, os anjos vêm e o servem. Segundo os comentaristas, Jesus se abstém, escuta, do sólido, mas do líquido ele bebia. Os anjos serviam o que a Jesus? Água, segundo os comentaristas. Por isso que eu levei vocês a esse versículo. Então ele se abstém do sólido. Então o jejum normal, você pode. Vou jejuar 5 dias, vou fazer o jejum de Daniel já é mais difícil, 21 dias, tá certo? Mas vou fazer um jejum de 5 dias tomando água. Por quê? Porque a gente se desidrata a partir do 3º dia, nem em pé você fica. E eu já fiz e desmaiei dentro do quartel, já contei para vocês. Depois do 3º dia, o Pensada desmaiou no almoxarifado. Corre lá para ver, chama o médico. A hora que o médico meteu o dedo assim, ó, pum, e apertou, na hora ele falou, ele está desidratado. Quem estava do meu lado na hora que eu voltei? Sirvente. Está de jejum, né? Está de jejum, né? Não sabe a tua mão esquerda o que faz a direita. Eu falei, eu estou. O médico, quanto tempo? Eu falei, há 3 dias. Ele falou, então não pode. Vamos agora uma sopa. Vai no rancho da cozinha. Manda fazer uma sopa para ele quentinha e vai comer. O coronel me chamou, quase fui punido. Mas que eu tinha que resolver uma encrenca. Pergunta se resolveu. Claro que resolveu. Vocês entenderam? Então eu fiz de tudo, e de tudo é impossível. Eu vou mostrar para vocês, ó. Parcial de Daniel, normal, você vai se abster. Você vai se abster do líquido ou do sólido. E eu te dei a base bíblica. Mateus capítulo 4, versículo 2, Lucas 4, 2 e Mateus capítulo 4, versículo 11. Jesus se absteve do sólido, do líquido ele continuou bebendo. Tanto é que os anjos serviam. Você nunca leu esse versículo, hein? Pega um monte de pelada ali para você, crente. Amém? Agora eu preciso terminar. 8:55 eu vou dar o testemunho. Fala, a bênção. Pois é, qual que foi? Fala para mim. Primeiro jejum que
O mesmo jejum que Jesus fez, o jejum normal, se absteve de alguma coisa. Tem muito essa pergunta no IETEP, quando eu estou ministrando Pentateuco. Amém? Amém. Agora vamos ao que nos interessa. Jejum absoluto. Então, ó, vamos lá. Parcial, o de Daniel, lá na Babilônia. O normal, o de Jesus, se absteve do sólido, ou sólido líquido, você pode se abster, certo? E o absoluto, Esther, capítulo 4, versículo 16. Esse é fácil. Esther, capítulo 4, versículo 16. Aí aqui vocês vão ver o que é possível a um homem. E é por isso que Deus determina esse jejum a eles. Vamos ler? Vamos ler todos juntos, 2, 3 e já. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Para tudo, nem de dia nem de noite, 24 horas. Deus deu a direção a Esther. Quantos dias? 3. É o que é suficiente ao ser humano. É o que o ser humano aguenta. Sim ou não? Quando acontece essa tragédia, eles ficam doidos. Começam a jogar água nas barreiras, nas casas que caem. Por que água? Mesmo suja, quem tiver lá embaixo, abre a boca e deixa ela cair. Vocês entenderam? Porque a partir do terceiro dia, impossível vida. Amém, queridos? Então esse é o jejum absoluto, nem líquido, nem sólido. Esther convoca todos os judeus para fazer este jejum por 3 dias, que é o que o ser humano aguenta. É o que eu comentei agora há pouco. O Senhor resolve o problema de Esther? Vocês lembram? Claro que resolveu. A última informação para nós ir embora para o pastor? Eu sei, você não fez, mas eu vou te responder uma dúvida. Remédio não quebra jejum. Pastor, eu tomo remédio de pressão assim que eu acordo. Escute, olha para o pastor. Preste atenção que eu vou ensinar. Isso aqui ninguém ensina. Você toma remédio de manhã para pressão, eu te garanto que você não toma um copo cheio de água. Você toma um dedinho assim mais ou menos. Só para o comprimido descer, porque está de manhã, você não está com sede. Aí no dia que você está jejuando, você vai aumentar o volume de água. Seu pau. Olha que peroba. Você entendeu? Então olha para mim. Remédio não quebra jejum. Mantenha o seu costume. Qual a quantidade que você toma de água para o remédio descer? Continue tomando ela, porque o pastor está te ensinando. Mas eu não vou estar na sua casa e nem quero te vigiar. Mas o olho que tudo vê vai estar. Aleluia, amém. Amém ou amém? Amém. Quem é de pé, vamos embora, que a hora já veio. Está vendo? Eu já ministrei 3 vezes sobre jejum aqui. Fala aí, gente. Vamos lá, Diácono Silvano. Você me perdoa, meu filho? Você me perdoa. Vê se você concorda com o pastor. É natural do ser humano. É natural do ser humano. Quando vai fazer uma prova, você fica nervoso. Tem gente que dirige muito bem. Dirige desde os 14 anos. Chegou aos 18 anos, foi fazer uma autoescola. Eu vou fazer só 10 aulas, que é o necessário, porque eu já dirijo desde 10 anos. Na hora que bate na frente do inspetor lá da Polícia Civil, que é o rapaz do agente do Detran, ele é reprovado. Todas as vezes que nós somos colocados para alguma coisa, nós alteramos. Você não nota, o psique se altera. O psique se altera. Eu dou aula no IETEP, dou aula para um monte de gente. Ontem faltou luz no IETEP. O pastor Manuel falou assim: vamos todo mundo para a aula do Joel, porque lá tem luz de emergência. Eu dou aula dentro do templo. A minha perna, ai Jesus. E eu, olha aqui em condição, tinha menos do que isso aqui ontem. Por quê? Então escuta, é natural. Por isso que eu não concordo e não é bíblico. Eu vou começar o jejum meio-dia. Você vai comer mais do que o normal. É mesmo. Desculpa, tá, meu filho? Respeito, não precisa me falar quem foi. Respeito a posição dele. Mas não acho um amparo bíblico, pelo contrário. Os comentaristas
confirmo e mostro o horário de 00 horas. Amém? Por quê? Porque o seu corpo está estático, não está em movimento, está parado, tá certo? O alimento que você se alimentou digeriu e ali marca o início do seu propósito. Eu prefiro ficar com esta. Amém? E é melhor. Mas se tiver algum pensamento contrário, eu respeito. Apesar de não concordar, mas eu respeito. Tá bom, meu filho? Pensa. Muito bem. Tudo que é novidade para o ser humano, ele tende a alterar, ele tende a mudar. Então eu vou jejuar, eu vou comer mais para que eu possa aguentar o jejum. E meia-noite não tem jeito de você fazer isso. Se você comer, você não dorme, você vai não fazer nada. Vamos orar ao Senhor. Amém? Pastor Raimundo, quem não trabalhou hoje? Deus, aleluia. Pastor, mas eu quero apresentar. Sou hora, eu consagro a chave. Pode orar, pastor. Quando você recebe essa palavra, irmão? Amém. Lembrem aqui. Ih, não é isso não. Eu vou acabar, né? Tomando as camadas de vassoura. Sobre uma torta. Ela é diferente. Esqueci a torta. Amêndoas. Uma torta de amêndoa. Dá 12 pedaços. Quem puder é para cruzar. Quem puder desce na cantina e compra um pedaço que a cantina está aberta. Não vou comer aqui. Nós trouxemos quentinho para você levar para casa. Tá bom? 12 pedaços só. Quem puder, vão lá, remata essa torta. É a única que sobrou para vendeu tudo, as salgadas, as doces, e ficou essa torta de amêndoa. Então dá uma passadinha na cantina, tá bem? Agora vamos orar, só pode dar bênção. Eu vou consagrar essa chave, essa aqui eu sei. Ah, tá. Ah, beleza. Eu conheci, não sabia. Você tinha essa chave. Pode orar, pastor. Amém, queridos? Oremos. Querido e amado Deus, nosso Pai, te damos graças por esta noite, Senhor, aqui na tua casa, por aprender mais uma porção da tua palavra. E queremos assim, ó Deus, praticarmos, podermos jejuarmos, ó Deus, consagrar as nossas vidas cada vez mais a Ti e buscar o Senhor com jejum e oração, ó Deus. Muito obrigado por esse estudo, por ter usado o teu servo, e também, ó Deus, nos leva em paz para os nossos lares, guardando-nos na tua presença, nos livrando de todo o mal, Senhor. Assim queremos chegar nos nossos lares, abençoado pelo Senhor, pela tua palavra. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos, querido. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces e divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. E aqueles que recebem, digam: Amém. Deus abençoe a todos.